Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá e hoje nós vamos dar prosseguimento aos vídeos do nosso canal do YouTube, Professora Gisele Mendes, com mais um quadro intitulado Isso é Crime? Bom, o quadro de hoje do Isso é Crime vai questionar alguns comportamentos que têm acontecido relacionados à invasão de estabelecimentos hospitalares por parte de pessoas que querem verificar se existem mesmo ali dentro pacientes da Covid-19, pacientes que estão contaminados pelo coronavírus. Será que essa invasão de estabelecimentos hospitalares constitui algum crime? E como ela é feita? Bom, é importante lembrar que o crime de violação de domicílio está lá no artigo 150 do Código Penal brasileiro. Está no Código Penal brasileiro de 1940, é um crime que tem uma pena de 1 a 3 meses de detenção ou multa e principalmente é um crime subsidiário de outros delitos que possam vir a acontecer. Então ele é um crime expressamente subsidiário, aplica-se essa pena de 1 a 3 meses de detenção ou multa se não acontecer um outro crime mais grave ali dentro do espaço onde houve a violação de domicílio. O importante é saber, será que existe violação de domicílio ao se entrar num hospital ou nas alas que estão com pacientes internados, quartos de hospital, enfim, enfermarias? Será que isso constitui violação de domicílio? Porque o crime do artigo 150 é exatamente o de entrar ou permanecer sem o consentimento de quem de direito, da pessoa que tem direito a autorizar, em casa alheia. E nesse caso, nós temos que saber qual é o conceito de casa, porque embora o crime seja intitulado como violação de domicílio, o conceito de domicílio do direito civil não se aplica ao direito penal, pessoal. O conceito de domicílio do direito civil tem a ver com um ânimo, um propósito de permanecer, um ânimo definitivo de permanecer na sua residência. Enquanto que a casa, do direito penal, tem um conceito bem mais amplo. Onde é que está esse conceito de casa? Casa, né? Nem é domicílio a palavra que aparece no tipo penal, é casa, entrar ou permanecer sem o consentimento de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, por exemplo, um jardim, um pátio, né? As dependências também estão incluídas. Aí que tá, o conceito de casa está no próprio artigo 150, que trata da violação de domicílio penal. Casa abarca não só onde a pessoa vive com seu ânimo definitivo, seu endereço, mas abarca também outros locais. Qualquer compartimento habitado é o que diz o parágrafo 4º do artigo 150 no conceito de casa no sentido penal. Qualquer compartimento habitado, como por exemplo um quarto de hotel, o quarto, as dependências de um hospital, certamente entram aí. Ainda que haja um caráter não definitivo na ocupação deste local. Então, se a pessoa passa uma noite num quarto de hotel, esta é sua casa. E se houver violação, invasão não consentida, porque o consentimento é fundamental, né? Ele exclui a própria tipicidade do delito. Havendo consentimento, seja ele um consentimento expresso ou tácito, né? O sujeito imagina que tem esse consentimento, a partir do momento que habitualmente o tem, ele pode ser tácito também, vai haver exclusão do crime, vai haver exclusão do tipo penal. Mas então qualquer compartimento habitado entra aí também. E no parágrafo 4º, além desses compartimentos ocasionalmente habitados, inclusive o trailer, um bote, um navio, uma barraca onde a pessoa passe a noite, ali também nós temos o conceito de casa, está abarcado o local onde uma pessoa exerce a sua profissão ou qualquer atividade. Mas é importante que se saiba que pode haver aí uma divisão nesse espaço onde a pessoa exerce sua profissão ou atividade, que é o caso de um hospital. Existem locais, como as recepções, que são abertos ao público. Aí não há a violação de domicílio, ok? Qualquer pessoa pode entrar. É um espaço justamente público, aberto ao público, de acesso público, para que as pessoas peçam informações, busquem auxílio. Então, na recepção do hospital não há problema algum. Mas esse local que o parágrafo 4º coloca, ou seja, um local onde a pessoa exerça a sua profissão ou atividade, é aquele local recolhido, né? Ou seja, o escritório profissional, o consultório médico, o consultório de um dentista, ou seja, a sala reservada onde ele de fato faz o atendimento. E ali não pode haver invasão, do contrário, comete-se o crime de violação de domicílio do artigo 150 do Código Penal. Bom, é importante que se diga
que este crime, como eu falei no começo do vídeo, ele é expressamente subsidiário, é um crime muito leve, não deixa de ser crime, né? Porque isso perturba o bem jurídico ali, é propriamente a liberdade individual das pessoas que estão ali, que não querem, né, que alguém entre, é a sua intimidade e de qualquer maneira, se não houver consentimento, o crime está caracterizado. Mas ele pode ser afastado em sua aplicação se outro crime mais grave for praticado. Então, há notícias e há relatos de que pessoas que invadiram hospitais estariam atuando com agressividade, xingando, agredindo, né, verbalmente ou fisicamente, inclusive, as outras, quebrando, danificando portas e tal. Aí é importante que a gente diferencie, pessoal, porque o artigo 150, ele possui uma qualificadora que a gente chama, né, uma figura mais grave, com penas maiores de 6 meses a 2 anos de detenção, 6 meses a 2 anos, está no parágrafo 1º do artigo 150 da violação de domicílio, quando o crime é praticado com violência. Mas que tipo de violência? Violência contra a coisa ou contra a pessoa, com o fim de adentrar o local proibido. Então, se eu estilhaço uma porta, quebro uma maçaneta, acabo agredindo alguém de maneira tal que isso seja necessário para que eu invada, né? Já estou cometendo o crime de violação de domicílio. Aí nós entramos nessa figura qualificada do parágrafo 1º do artigo 150. Então, continua sendo a violação de domicílio qualificada pelo emprego da violência contra a coisa ou contra a pessoa, mas com o propósito de invadir o local. Que pode ser o que tenha acontecido ali, houve narrativas de portas que foram arrebentadas, né? De bastante agressividade por parte dessas pessoas, agressividade não só física, como também verbal. Mas é importante que se diga que ali estando, né, dentro de um local onde não se foi autorizado a entrar, o indivíduo ele pode cometer outro crime. Aliás, ele pode ter invadido para cometer outro crime. Vamos imaginar que se invade uma casa para furtar, para matar alguém, para agredir uma pessoa. E aí este outro crime mais grave, mas vamos imaginar o próprio furto, né, que é bastante comum, ele vai superar e excluir a aplicação, ele vai absorver, a gente diz, porque o princípio aqui é o princípio da subsidiariedade penal, ele vai absorver a violação de domicílio, que é um crime menos grave, e a violação de domicílio fica, então, absorvida pelas penas mais graves do furto, ou de um homicídio, ou seja lá o que for. Então, se eu invado uma residência com esse propósito e pratico, de fato, o furto, ou pelo menos começo a praticar esse furto, porque aí também tem uma confusão bastante comum na doutrina da jurisprudência, a tentativa de furto começa com o início da subtração. Não basta só ter o dolo de furtar, a intenção de furtar, até porque dentro de uma casa, uma pessoa pode ter a intenção de fazer qualquer coisa, né? Então, só o dolo não basta. Essas teorias subjetivistas, né, que querem a punição simplesmente pelo dolo de furtar, ora, o que o sujeito estava fazendo dentro da casa? Então, acho que ele queria furtar, tentativa de furto. Não, se nem tocou em nada, né, então não começou a apreensão da coisa alheia, nós não temos tentativa de furto, não, nós temos simplesmente a violação de domicílio. E é para isso que a violação de domicílio serve. Mas ela é expressamente subsidiária e, portanto, iniciando-se a execução de um furto ou de qualquer outro delito, ok? Uma agressão verbal, injúrias, agressões, lesões corporais praticadas, voltando ao caso do hospital, praticadas dolosamente contra um funcionário do hospital, contra um paciente, né? Certamente isso vai acabar absorvendo a violação de domicílio, que vai ter acontecido sim, porque o ambiente de hospital, o ambiente reservado do hospital, é o local onde alguém exerce sua profissão ou atividade e, portanto, vai estar abarcado pelo tipo de violação de domicílio, se não houver aí um crime ainda mais grave, ok? Então, essa conduta é crime? Sim, é crime, e é crime de violação de domicílio do artigo 150 do Código Penal. E, finalmente, é importante que se diga que incitar esses comportamentos, que são, como nós acabamos de ver, comportamentos criminosos, constitui incitação ao crime. Incitar que as pessoas invadam estabelecimentos onde alguém exerce sua profissão ou atividade de maneira reservada é incitação ao crime, porque o crime de incitação ao crime está no artigo 286 do Código Penal, ok? Artigo 286, incitação ao crime, e de fato aí há uma incitação, uma conduta criminosa, violenta, particularmente violenta, perigosa também para a saúde pública, não deixa de ser, né? A partir do momento que essas pessoas podem contrair o vírus, espalhar. Então, há uma incitação ao crime a partir do momento que se incita a invasão de hospitais pelo Brasil, ok? É um crime contra a paz pública. É tudo por hoje, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.